Boa noite a todos. Eu sou a Lígia, fonoaudióloga da Unimed, e junto com a equipe, nós temos também a fonoaudióloga Vanessa e a nutricionista Joyce. E essa equipe também é a equipe do hospital. Hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre a disfagia, Esse é um termo técnico, que nós utilizamos, mas muitos não sabem e hoje a gente vai conversar um pouquinho. Bom, antes de falar sobre a disfagia, que é uma alteração no processo da deglutição e em qualquer processo ou dificuldade de você engolir o alimento, nós vamos falar do padrão normal. Nós vamos falar um pouquinho sobre as funções estomatognáticas. O que é isso? São funções, que são executados por reflexos voluntários e involuntários, que são importantes e vitais para o ser humano, que é a respiração, a sucção, a mastigação, a deglutição e a fala. Então a deglutição, ela faz parte de todo esse processo das funções estomatognáticas que estão envolvidos os órgãos fonoarticulatórios, os órgãos que executam essa função do mastigar e do deglutir. E a deglutição, ela é muito importante e é importante nós sabermos também como ocorre o processo normal da deglutição, A deglutição, ela é composta por 4 fases importantes, que são essas: a fase preparatória, a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. A fase preparatória, o que é? Quando a gente olha o alimento, o ato da gente pegar o alimento, sentir o aroma, sentir tanto o cheiro como também o gosto desse alimento. Então, aí está a fase preparatória, que é tão importante no processo, Quando você vai em algum lugar ou algum restaurante que você olha algum alimento, logo você, vou comer. Ou, deve estar muito ruim. Então, a fase preparatória, ela também é importante nesse processo, E a fase oral, ela inicia com o processo do corte do alimento, quando nós mordemos e cortamos o alimento, na própria mastigação, que a gente transforma com a salivação, que é a cialorreia, a gente transforma esse alimento junto com a trituração em um bolo alimentar, preparando então a deglutição. E nesse momento da fase oral, que é voluntário, a língua ela vai se movimentar de modo que empurra esse bolo alimentar formado para a faringe. Aí então esse processo ele é feito de forma involuntária, já então na fase faríngea. Após o bolo alimentar chegar na faringe, esse processo é involuntário. E vale ressaltar que a faringe é uma via comum também para o ar que respiramos. Então, olha que interessante, é impossível nós respirarmos e engolirmos ao mesmo tempo. Quando nós engolimos o alimento, nós damos conta de 3 funções principais, que é a respiração, a mastigação, a respiração e a deglutição. E quando a gente deglute o alimento, a gente não pode respirar, não tem como, tá? E isso é de forma já involuntária. É todo um processo neuromuscular, então a deglutição nós podemos dizer que é um processo bem específico, Não é algo simples de acontecer. Envolve a região central, o próprio cérebro que dá esse comando, As vias, nervos que entram em ação para movimentar todo um processo neuromuscular. E isso tem que ser de forma engrenada. E a fase esofágica, que consiste em transportar esse alimento, esse bolo alimentar, da faringe para o esôfago até alcançar, e passar para o estômago. Então, o ato de engolir é uma função básica do corpo humano, Ela é importante porque através dela
nós nos mantemos nutridos e hidratados, tá? E então, o que é a disfagia, né? É um termo técnico que nós utilizamos, né, para definir qualquer tipo de dificuldade, né, que a pessoa tenha no ato da deglutição. Então, envolve boca, envolve língua, envolve a arcada, né? Para aqueles que não têm os seus dentes, é importante, né, a adaptação de prótese, porque a disfagia também ela pode, né, a não oclusão, uma boa oclusão ou os dentes na boca pode atrapalhar a deglutição, também causando a disfagia. Então, disfagia não é só o ato, né, na faringe, a disfagia é qualquer alteração ou qualquer dificuldade no ato de deglutir. Então, nós podemos dizer, com as fases preparatórias, que a deglutição ela se divide em duas partes básicas. Uma que ocorre na boca, né, quando esse alimento que nós mastigamos ou ingerimos, ele vai ser passado para essas vias. E a parte 2 que ocorre no esôfago, que é o órgão que conduz o alimento até o estômago. E para que tudo isso ocorra, né, a musculatura da boca, o esôfago deve funcionar de forma engrenada, é como se fosse uma engrenagem. E isso tem que ser coordenado e harmônico. E a disfagia ela é um sinal de alarme de doenças que afetam o sistema neuromuscular. Então, nós não podemos pensar que a disfagia ocorre de forma isolada. Ela nunca vai ser uma doença de base ou um problema de base. Ela sempre vai estar relacionada a alguns sinais, e são sinais importantes para nós verificarmos. Quais são esses sinais? Sequelas de AVC, a presbifagia, que é a própria deglutição do idoso, né? O idoso, né, ele tem maiores dificuldades no processo da deglutição, demências, então Alzheimer, né, e outras doenças neurológicas como Parkinson, traumatismo craniano, então sofreu um acidente, né? Ou mesmo em situações e condições cirúrgicas, né, que muitas vezes ocorre nessa região, procedimento cirúrgico também na cervical, né, que muitos procedimentos é realizado por essa via, né, então que pode também alterar a deglutição, e tumores, tá? Tudo isso, né, esses problemas ou essas doenças de base, elas podem levar a uma incoordenação da musculatura da boca e da faringe, ocasionando a disfagia, né, que são os engasgos e as dificuldades para deglutir. E os fatores de risco, né? A disfagia, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, tá? Mas principalmente, né, a atenção especial, como é o tema hoje, né, aos idosos, tá? Então, as pessoas que mais sofrem com o problema são os idosos, mas a disfagia ela pode ocorrer em qualquer parte, tá? Em qualquer faixa etária, em qualquer parte da vida. Então, como as sequelas que nós vimos, tá? As doenças neurológicas, tem bebês com disfagia, tem crianças com disfagia, tem pessoas que sofreram acidentes, né, com traumatismo craniano e apresentam disfagia, mas a maior incidência é no idoso. E quais são os sintomas, né? Algo que a gente precisa ficar muito atentos com relação, tá? Tosse, né, é um sinal mais importante quando a pessoa ela tem uma maior sensibilidade. Então, tosse, falta de ar, regurgitação, né, o refluxo, volta alimento com escape, sensação de bolo na garganta, então parece que ficou algo preso, entalado, né, que não desce, então é um sinal de disfagia, né, é um sintoma da disfagia. E dores para engolir. Em muitos casos, né, de tumores, né, em região de laringe, câncer de cabeça e pescoço, a pessoa às vezes pode sinalizar dores, aumenta a sensibilidade.
Para algumas pessoas, por exemplo, com doenças neurológicas ou algumas sequelas, a pessoa perde a sensibilidade e nem tosse. Então a pessoa não está sentindo que o alimento está correndo por outra via, né? Então são sinais importantes para a gente pensar, tá? Então é muito importante estar atento aos sinais. Muitas vezes, principalmente os idosos, fazem muita pneumonia de repetição, né? Então a gente precisa estar muito atento, conversar com o geriatra ou com o clínico da família, né? Para estar atento a esses sinais. Então procurar orientação médica, né? Porque as pneumonias recorrentes, elas podem estar relacionadas, né, à disfagia, né, e ocasionando pneumonia por broncoaspiração, tá? Então, ou pneumonia broncoaspirativa, tá? Ou pneumonia aspirativa, independente do termo, né, nós precisamos estar muito atentos a esses sinais, principalmente com os idosos. Converse com o médico, né, da família, procurem orientação médica, procurem avaliar toda essa condição da deglutição do idoso. E sobre avaliação e tratamento. Então é muito importante a gente pensar primeiro no acompanhamento médico, porque, como eu disse, a disfagia ela não acontece por si só. Ela não é um sinal, uma doença isolada. Ela é um sinal, uma dificuldade que o paciente, né, ou a pessoa apresenta, que está relacionado a uma doença de base ou algum problema de base, como o próprio processo senil. O processo senil, que o idoso, né, o processo da idade, né, não é um problema, não é uma doença, faz parte do processo da vida do ser humano, né? Nós nascemos, crescemos e envelhecemos, então não podemos considerar o processo senil como uma doença, pelo contrário, é um processo da vida humana que precisa ser muito bem trabalhado para que esse idoso tenha da melhor forma possível uma excelente qualidade de vida, tá? Então nós temos que ter o acompanhamento médico, né? Então conversem bastante com o geriatra, com o clínico da família ou o seu médico cardiologista, enfim, converse com os médicos, né? Eles mesmo, frente às dificuldades, acabam encaminhando, né, para avaliação fonoaudiológica, né? E por consequência a fonoterapia. Na avaliação nós temos dois tipos de avaliação. A avaliação clínica, né, onde nós observamos todo o processo, fazemos uma avaliação de todo o processo muscular, né, que envolve a mastigação e a deglutição, e também nós temos a avaliação instrumental. Muitas vezes é encaminhado por uma fonoaudióloga que faz o exame, né, ou mesmo o otorrino, tá? O otorrino ele vai ser um médico responsável na realização de um exame específico para a gente avaliar todo o trajeto desse alimento. E para nós, fonoaudiólogos, isso é muito importante. Muitas vezes a gente não consegue detectar apenas na avaliação clínica. A avaliação instrumental com o exame, ela vai ser muito importante e vai nos dar norte para tratamento do paciente ou dessa pessoa com disfagia. E o acompanhamento nutricional também é muito importante, né? Visto que muitas vezes é necessário alterar as consistências, né? A consistência desse alimento, e a nutricionista ela vai auxiliar e muito, né? É um profissional importante nesse processo para fazer o cálculo nutricional, calórico, enfim, energético, né? Tudo que o paciente necessita, tá? E após a avaliação detectado, né, a disfagia, essa pessoa, né, ele vai para o acompanhamento na fonoterapia. O que a gente faz? Exercícios miofuncionais, né, para melhorar essa função, aumentar o tônus muscular, principalmente no idoso, que é normal, né? A gente vai envelhecendo e vai perdendo tônus muscular. Toda essa estrutura ela fica mais flácida, mais mole, então é necessário
um trabalho miofuncional, com exercícios específicos para fortalecer toda essa estrutura muscular. Trabalhamos também, né, dentro das dificuldades com as manobras de deglutição, né? Então a gente vai ensinar posições, né, corporais, posição de cabeça, de pescoço, para auxiliar o paciente a melhor forma de deglutir esse alimento. As mudanças da consistência do alimento, né, que nós fazemos em conjunto com a nutricionista, né? Muitas vezes precisamos espessar os líquidos, aumentar a consistência, e também vias alternativas, né, de alimentação, quando a condição da disfagia é permanente. Então é muito importante a gente pensar, avaliar se o caso, né, ele é permanente. Em caso, quando a condição da disfagia é permanente, aí são as vias alternativas, que passar sonda, né? Essa sonda ela pode ser nasoenteral, nasogástrica. Essa sonda ela pode ser gástrica, que é uma incisão feita, né, pelo médico, é um procedimento cirúrgico, né, para colocar um bottom. Esse alimento ele vai correr diretamente no estômago do paciente, e aí em conjunto, né, com a equipe é discutido a melhor forma de intervenção quando a disfagia ela é uma condição permanente, porque pode acontecer em alguns casos. Bom, pessoal, então nós discutimos um pouco sobre os sinais da disfagia. Qual é a mensagem principal para vocês? Fiquem atentos aos sinais. Como eu disse, a disfagia ela não ocorre por si só. Sempre por trás da disfagia vai estar um problema maior de complexidade ou uma doença de base. Então, sempre atento aos sinais, procurem orientação médica, conversem com seus médicos. E a Joyce ela vai falar um pouquinho sobre as questões nutricionais. Vai ser dia 25 que ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da consistência alimentar. Como eu disse, é muito importante o acompanhamento nutricional, porque a nutricionista ela vai justamente avaliar as questões de nutrientes, proteínas, as questões calóricas. Então, ela vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de consistência, como preparar esse alimento, como apresentar esse alimento ao paciente ou à pessoa que tem a dificuldade, né, de deglutir. Então, vocês vão ter essa discussão com a Joyce. Na quinta-feira ela vai estar com vocês e discutir um pouquinho com vocês. Até mais, fiquem com Deus.